Paz do Senhor, meus irmãos, um feliz ano novo. Primeiramente agradecer a Deus por essa rica oportunidade de estar começando mais um ano e com isso agradecer ao nosso pastor Gideon Júnior, pastor Aloide, por ter me incumbido de começar o ano visando essa questão da saúde física e espiritual. O primeiro tema que eu vou estar abordando é sobre a questão da ansiedade. Mas o que é ansiedade? Ansiedade envolve inquietação, irritabilidade ou preocupação. Vivemos num mundo cheio de incertezas, por isso qualquer um de nós pode ter crise de ansiedade. Uma forma normal é como uma forma de autoproteção, ou seja, você fica sempre ligado naquilo que pode vir a acontecer. Quando estamos ameaçados, nosso corpo aumenta a adrenalina para ficarmos alertas. Só que existe uma situação que tem pessoas que passam todo dia nesse estado em alerta. E isso faz mal, porque o seu organismo ele não tem descanso. Então, quando estamos ansiosos por algum resultado, temos a tendência de canalizar toda a energia para isso. Existe a forma neurótica, ou seja, medo, ansiedade crônica. Isso acaba sendo normal para a pessoa. Lembrando que a ansiedade ela tem vários fatores, várias causas e as consequências também são muito graves. As raízes desse medo ou ansiedade estão relacionadas com a experiência da infância, ou seja, a pessoa carrega isso desde a infância. Então, as crianças também têm uma grande necessidade de aprovação e o adulto pode prejudicar muito. O importante é aprender e a exercitar a confiança que Deus nos protege e quer sempre o melhor de nós. Por que a ansiedade é tão comum nas pessoas na época? Por causa de complexidade da vida moderna, competitividade, pressões, desafios e rápidas mudanças, perda dos valores familiares e religiosos, decorrentes de frustrações profissionais e afetivas, conflitos conjugais, morte de ente querido, perda de emprego, dívidas financeiras, medo da violência. E existe também alguns efeitos de ansiedade no nosso corpo. Por exemplo, no cérebro. A pessoa vive com dor de cabeça, sentimento de desespero, nervosismo, falta de energia, problemas de memória e concentração, irritabilidade e dificuldade para dormir. No fígado, produções de mais glicose, o que aumenta o risco de diabetes tipo 2. Ou seja, a pessoa ansiosa pode ter um risco do aumento do tipo 2 de diabetes. No sistema reprodutor, nos homens, impotência, baixa produção de espermatozoide e queda no desejo sexual. No coração, batimentos cardíacos acelerados ou palpitação, hipertensão arterial e risco maior de ataque cardíaco. No estômago, náuseas, refluxos, ásia, dor de estômago e queda ou aumento do apetite. Posso até falar que a questão de úlcera, gastrite também pode ser ocasionado pela ansiedade. O sistema reprodutor, agora nas mulheres, pode ocorrer períodos de menstruação irregular, dores e redução também no libido sexual. Alguns sintomas físicos da ansiedade, ou seja, batimento cardíaco acelerado, boca seca, cansaço frequente, dificuldade para engolir ou sensação de bola na garganta, evitar a qualquer custo lugares e situações que provoquem ansiedade, tontura, vertigens, transpiração excessiva, mãos suadas, tremores e espasmos musculares, urinação frequente, se sente assustado e tem inquietação permanente, náuseas, diarreias ou problemas estomacais, respiração superficial, rubores, calores ou calafrios, tensões musculares ou dores musculares. Sintomas cognitivos da ansiedade, dificuldade de concentração, dificuldade de pegar no sono ou dormir, incapacidade de lidar com dificuldades, irritabilidade constante, nervosismo intenso, pensamento frequente de perigo, pensamentos frequentes de coisas terríveis, preocupação frequente, sentir-se tenso ou eufórico. Agora,
os efeitos a longo prazo da ansiedade sobre o estômago e o trato digestivo são problemas na digestão, mudanças metabólicas, suscetibilidade de maior a úlceras no coração, problemas cardiovasculares, nos pulmões, funções respiratórias enfraquecidas. Ou seja, nos pulmões você pode passar por uma situação que a respiração ela não é completa. E aí quando você não tem essa respiração completa, o seu pulmão, o seu sistema respiratório ele fica enfraquecido. O ciclo normal ele não é completo. No cérebro, sistema nervoso sobrecarregado, dificuldade de adormecer, mudanças cerebrais. No sistema imunológico enfraquecido. Mas então o que fazer, meu irmão? Qual é o antídoto de ansiedade de acordo com a Bíblia? Já descrito, é que a ansiedade é o mal do século. O povo brasileiro é o povo mais ansioso da face da terra. Ou ele está em primeiro ou em terceiro lugar constatado. E com isso também é o que mais... Não, é o terceiro. Também está nesse pódio aí de primeiro ou terceiro que mais toma medicação de remédios ansiolíticos. A venda de calmantes antidepressivos são cada vez maiores. O remédio de Deus. Agora vamos para a parte espiritual. Deu um apanhado nessa primeira parte do que é a ansiedade, aonde ela afeta, na parte física, na cerebral, a longo prazo, o que acontece? Agora vamos para a parte espiritual. O remédio de Deus. Em Mateus 6, 25 ao 34, temos a provisão de Deus, que diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à nossa vida, pelo que haver de comer ou que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram, de certo. Vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si. Basta a cada dia o seu mal. Então, meus irmãos, essa é uma situação crescente que atinge a toda a humanidade. A ansiedade. A ansiedade, ela causa vários transtornos emocionais, e esses transtornos emocionais afetam, né, a nossa parte física, com o aumento de peso, a pessoa fica mais suscetível à doença, o sistema imunológico dela baixa, e com isso aí busca a questão da medicação através de remédios. Então, quando a gente olha para esse versículo de Mateus, nós temos o quê? O que adianta a preocupação se a gente não vai resolvê-la? O que adianta ficar preocupado com o dia de amanhã se ele não nos pertence? A gente tem que prestar atenção nessa questão aqui do versículo 30 e 35, mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nós temos que buscar o primeiro reino de Deus, fazer a vontade dele. E aí com isso, a gente fazendo a vontade dele, todas as nossas necessidades, Deus vai nos recompensar, ele vai nos responder. Em Filipenses 4:6 diz assim: a ansiedade pode ser colocada para Deus como pedido de sua cura,
não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Então, nós temos livre acesso a Deus para pedir para Ele, né, o que a gente necessita. E Ele sabe. Então, a segurança do cristão está em Deus. Salmo 55, 22 diz assim: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Em 1 5,7 diz assim: encontramos a receita de Deus, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Meus irmãos, nós somos a coroa da criação. Então Ele vai sempre estar cuidando de nós. E lá em Filipenses 4,7 diz assim: podemos alcançar a paz. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, os vossos pensamentos em Cristo. A pessoa ansiosa ela não tem paz. A pessoa ansiosa ela não se alimenta bem, ela não come bem, ela não dorme bem, ela não tem uma vida que a gente descansando em Deus, e é isso que Ele quer de nós, ela vai obter. Então, meus irmãos, vamos tomar cuidado com isso. A presença da ansiedade é inevitável, sim, mas ser prisioneiro dela é opcional. Nós temos escolha, meus irmãos, de sermos ansiosos. Ah, eu não tenho essa escolha. Tem. Você tem escolha para tudo, você é livre para tomar qualquer decisão, e a ansiedade é uma delas. Está aqui a Bíblia falando sobre isso. Em Lucas 21, 34 diz assim: tenham cuidado para não sobrecarregar o vosso coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida, e aquele dia venha sobre vós inesperadamente. A gente às vezes fica tão ansioso com alguma coisa desse mundo, dessa terra, e esquece que nós estamos aqui de passagem. Nós esquecemos das condições do reino, né, das obras que nós temos que fazer, que Deus nos incumbiu de fazermos aqui na terra. Então, quando nós somos reféns, procure esses sinais na sua vida. Você está sorrindo menos do que ria antes? Você vê problema em cada promessa? Aqueles que o conhecem bem iriam descrevê-lo como uma pessoa cada vez mais negativa e crítica? Você acredita que algo ruim vai acontecer? Em muitos dias você preferiria ficar na cama a se levantar? Você aumenta o aspecto negativo e descarta o positivo? Se tivesse uma oportunidade, você evitaria qualquer alteração com a humanidade pelo resto da vida? Se respondeu sim para a maioria das perguntas, o remédio está em Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Acabamos de sair a penúltima lição, Revista Escola Dominical. O nosso pastor falou sobre o Salmo 23. Então, meus irmãos, para que se preocupar com o dia de amanhã, se a gente não pode fazer nada para ele, ou acelerar, ou diminuir? É confiar no Senhor. E junto com isso, João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se nós crermos em Cristo, nós já temos a vida eterna. Se nós obedecermos a palavra de Deus, e lutarmos e buscarmos a nossa coroa e guardarmos ela, nós teremos a vida eterna. Então o resto é resto. Em Filipenses 4, do 4 ao 8, diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam todas conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus.
Quanto aos irmãos, ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Temos que ocupar a nossa mente, meus irmãos, com coisas do alto, de Deus, com planos, sim, mas com planos positivos, com projetos, sim, apresentemos a Deus e Ele, na sua infinita misericórdia, nos falará se é da vontade dele ou não. E isso, a ansiedade, ela é um pecado, porque a Bíblia nos dá orientações sobre ela. E se não atendermos à Bíblia, estamos desobedecendo, e a desobediência é o quê? É um pecado, é um sentimento. A ansiedade pode nos levar a um comportamento pecaminoso. Então, meus irmãos, finalizando esse áudio, o que a gente pode falar e tomar de lição nesses pequenos momentos? Tenha confiança em Deus. Nós temos que lançar sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre Jesus as nossas ansiedades, porque Ele está cuidando de nós. Eleve sua autoestima. Sinta-se amado por Deus. Temos várias orientações com relação a isso na Bíblia, que Deus nos cuida de nós. A nossa prioridade tem que ser Deus. Temos que buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, que o resto vai ser acrescentado. Não adianta a gente ficar inquieto. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Não adianta a gente ficar se martirizando. O que vai acontecer amanhã? Amanhã. E se? E se? Né? Não pode. Relaxe. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios. Serei exaltado sobre toda a terra. O Deus que cuida de nós, o Deus que nos protege, que nos sustenta. Deus justo, um Deus fiel. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aprenda isso e que Deus continue tendo misericórdia de nós. E que você possa ser abençoado grandemente nesse ano que se inicia. Pense, reflita. Busque mais conhecer a palavra de Deus. Busque mais o reino de Deus. E nisso eu deixo 3 reflexões para os irmãos. A primeira, Deus não tem pressa porque Ele é dono do tempo. Em segundo lugar, a aparente demora de Deus deve ser entendida por nós como tempo pedagógico. Ou seja, a gente pensa que Deus está demorando. Não, Deus está nos preparando. Quando a gente tenta ajudar a Deus não pediu a nossa opinião e não precisa de ajuda. A gente fala, Senhor, faz a tua vontade na minha vida, mas só que a gente não deixa o Espírito Santo trabalhar. Que conversa estranha é essa, meus irmãos? Uma terceira reflexão é que deparamos no espaço, no tempo, entre a procura e a resposta, e que na vida nada é melhor do que um dia após o outro. A gente sempre está entre o hoje e o ontem, e o amanhã. O ontem passou. A gente não tem como mais mexer. A gente não tem como fazer mais nada. De lá viemos, para lá a gente não volta. O hoje é hoje. A gente tem que tomar e fazer as ações, tomar as decisões, as atitudes hoje. Amanhã a Deus pertence. Essa pandemia, essa doença, ela veio para me mostrar que a nossa vida é muito simples, ela é muito frágil. Temos que tomar cuidado com aquilo que falamos, que fazemos, que planejamos. Principalmente aquilo que falamos. Porque Deus cuida de tudo. Deus vela por tudo e por todos. Então, meus irmãos, esse é o primeiro dia. Obrigado pela oportunidade. Que Deus nos abençoe. E até amanhã. Um abraço.